que Deus fale ao seu coração de maneira muito especial. E eu me lembro que tinha um programa na televisão, na TV Futura. Não é um programa, mas um comercial que passava na TV Futura e que eles estavam... É um comercial bem curtinho, mas que estava mostrando coisas científicas, né? E a transição de uma coisa para outra. E neste comercial, eles falavam que antigamente o que era importante eram as respostas que se davam. Porque você estudava e às vezes decorava a matéria e aplicava na prova. Pô, decorei, né? Fiz a prova e acabou, né? Mas o tempo passou, nós entramos na era da tecnologia, das mídias, né? dos blocos, dos algoritmos. Então, as coisas parecem que mudaram. E eles chegaram à conclusão que não são mais as respostas que são importantes, mas as perguntas, né? Porque através das perguntas não se dá uma resposta tão fácil para as coisas que acontecem. Então, você tem que fazer muitas pesquisas para se dar uma boa resposta. E uma jargão que ficou nesse comercial da TV Futura foi: não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. Né? E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, né? Uma pergunta crucial feita por Jesus. Uma pergunta importantíssima, feita por Jesus, que mudou a vida de um homem. Então, Lucas capítulo 18, versículos 35 a 43. A pergunta crucial de Jesus. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Essa é a pergunta crucial de Jesus, né? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: pois então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, antes da gente expor esse texto aqui, é importante você se localizar qual o momento que isso está acontecendo. Jesus está passando pela cidade de Jericó. Jericó era uma cidade muito famosa na época, né? Era uma cidade que ficava perto do Rio Jordão e perto do Mar Morto. Era uma cidade que era muito bonita, adornada por palmeiras, tinha muitas flores. A cidade exalava um bom perfume. Todo mundo que passava por lá sentia o cheiro gostoso da cidade, né? Era uma cidade que era como o Santa Amaro da Imperatriz, águas quentes, né? Todo mundo queria passar férias em Jericó, porque era uma cidade maravilhosa de se passear, né? E ali era também a residência de muitos reis da época, né? Era a residência predileta dos sacerdotes, né? E o nome
da cidade tem o significado de o lugar da fragrância. Olha, já mostra que era uma cidade perfumada, né? Todo mundo queria morar em Jericó, né? E a cidade também era conhecida por causa do turismo. Era uma cidade de muito lazer, de muito luxo. As pessoas iam para lá, né? E agora ela estava sendo visitada por nada mais, nada menos do que o próprio Filho de Deus, que está cruzando a cidade de Jericó. Esse é o primeiro ponto. Agora, Jesus estava passando ali por Jericó pela última vez, porque ele estava caminhando, na semana seguinte ele iria ser entregue para a morte, ele ia morrer. Última vez que ele passa por Jericó, e ele estava indo para a cruz. Naquela semana ele iria ser morto. É muito importante que a gente se posicione, entenda o contexto, né? Porque aquela era o dia da oportunidade para aquela cidade, né? Há um momento na nossa vida que a gente tem oportunidades. E esta era a oportunidade que estava sendo oferecida a Jericó, porque Jesus estava passando por ela. Muito bem. A gente podemos dizer assim que era o dia mais importante na agenda de Jericó, né? O Filho de Deus estava ali, naquele lugar maravilhoso que era aquela cidade. A multidão se acotovelava, né? Para quê? Para ver Jesus, para estar com Jesus. Mas é interessante que naquele dia só 2 homens foram salvos. Um era rico, o outro era pobre. Né? Um estava à beira do caminho, o outro estava em cima de uma árvore. A gente entende aqui, né, que um para ter o encontro com Cristo precisou se levantar, o outro precisou descer. Essa dialética aí eu acho interessante. Um era completamente esquecido, o outro era odiado pelo povo. Um era aristocrata, vivia no bem bom da vida, e o outro era pobre, mendigo e cego. O que a gente nota aqui? Que Deus não faz acepção de pessoas. Ele vem tanto para o rico, como ele vem para o pobre. E ele transforma os dois, com os mesmos princípios e valores. Um começa a crescer, o outro começa a ter um olhar para o próximo de uma maneira diferente. Porque os valores e princípios vieram. Um continuou evoluindo na sua vida, o outro também continuou evoluindo. Mas Deus não tirou a natureza nem de um e nem do outro. Ele não faz acepção de pessoas. Por isso, não importa a posição política, financeira, a cor da sua pele, a sua religião, Jesus veio aqui para salvar você. Ele não vai perguntar quem você é. Ele está interessado na sua alma. Ponto. O resto é resto. E essa pode ser também a última oportunidade que a gente pode ter na vida. Quando Jesus está passando. O tempo agora é para uma resolução de vida. E quando você para pensar sobre isso, e eu não vou me ater aqui à narrativa da questão de Zaqueu, mas eu quero me deter aqui, que está lá no capítulo 19, né, no capítulo seguinte, mas eu quero focar aqui na história deste homem que é liberto e que ele está à beira do caminho, este homem pobre, mendigo e cego.
E a pergunta que Jesus faz para ele é: o que você quer que eu lhe faça? Se não, veja, versículo 35. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. O Evangelho de Marcos diz que esse cego aqui é o tal do Bartimeu. Bartimeu, Bart, filho de Timeu. E tem um significado, Timeu, o honrado. Certamente este homem aqui era filho de um homem honrado na cidade. Ele tinha uma proeminência, ele carregava o nome de um homem de uma grande reputação em Jericó. E, apesar dele carregar o nome do seu honrado pai, Bartimeu é um desprezado, é um mendigo, é um cego. O que naquela época, olha só, era a coisa mais terrível que alguém podia ter. Por quê? Por duas razões. A primeira é porque qualquer deficiência física era vista como maldição de Deus sobre a vida de uma pessoa. Segundo, porque a miséria social deste homem, na manifestação dos judeus à época, era uma questão da ira de Deus sobre esta pessoa. Essa pessoa era o que era porque estava recebendo a ira de Deus sobre ela. Então esse homem Bartimeu era rotulado, ele era marcado na sociedade de Jericó como um amaldiçoado, como alguém que ele deveria estar à margem, e como um homem impuro, sujo, e que ninguém deveria olhar para ele. Ele sequer podia se aproximar do templo para adorar como os outros adoravam a Deus lá no templo em Jerusalém. E quando as pessoas passavam pelo tal Bartimeu, elas não o ajudavam deliberadamente, elas não olhavam para ele. E sabe por que não olhavam para ele? Porque diziam assim: se ele está dessa maneira é porque ele recebeu uma herança e um castigo de Deus. Então não ajudem este homem, porque senão você vai estar lutando contra Deus. Não ajudem este maldito. Era a visão que eles tinham sobre este cego, este pobre e esse mendigo. Então, por assim dizer, nós temos aqui um homem que está sentenciado a uma vida de mendicância perene. Talvez hoje, você entrou aqui, eu não te conheço, mas neste espaço de culto, de adoração a Deus, e talvez você se enxergue em alguma circunstância como este homem, com algum tipo de complexo que você possa ter, alguma culpa que você possa ter, algum mau relacionamento, alguma limitação física, alguma crise emocional, alguma questão que está envolvendo o seu contexto psicológico, e você não está conseguindo lidar com essas coisas. E você talvez esteja se enxergando de alguma maneira, na relação com esse homem aqui. Talvez seja uma crise financeira, talvez você perdeu o controle, talvez você não está conseguindo perdoar alguém que precisa perdoar, alguém da família ou algum amigo, alguma crise de maneira geral, que começa a perturbar você. Quem sabe o seu obstáculo seja maior do que as suas forças. Porque pode acontecer. Né? E você chegou no fundo do poço e acha que não tem mais nada para fazer. Acabou. Está a ponto de desistir de tudo e muitas vezes passa pela cabeça desistir até de si mesmo, né? Quanta gente que está por aí tentando desistir de si mesmo. Olha, não dá mais, acabou para mim.
não aguento mais, eu desisto. Então, antes de você desistir, eu convido você a olhar para essa pergunta crucial de Jesus nesta noite. A pergunta crucial de Jesus é exatamente esta: o que você quer? É o próprio Jesus aqui presente nesta noite falando para você: meu filho, minha filha, o que você quer que eu te faça hoje, agora? O que você está precisando? Este é Jesus. E aí nós chegamos a esta pergunta bombástica dele. E essa pergunta põe a gente para pensar que Deus é esse. Que tipo de Deus é esse? Que se aproxima de alguém. Que tipo de Deus é este das Escrituras, na história? Ele que é o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Deus, Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. Que Deus é esse que se põe diante de um mendigo? Na condição de servo. Mais uma vez, porque teve uma hora lá, naquela questão do lava-pés, que os discípulos estavam ali, todo mundo sentado, ali naquele lugar, e talvez, pensamento meu, talvez eles começavam ali perguntando, né, pô, mas daí, como é que vai ser? Então, todo mundo, porque tinha naquela época alguém que era responsável por lavar pés, que era um servo não judeu que estava lá, a função dele, mas naquele dia não tinha ninguém. Pois é, quem que vai ser, quem que é bom, quem que não é, quem que é, eles conversando entre eles. E de repente alguém para na frente deles com uma bacia, com água, e começa, eles até vejo eles se estranhando, mas o Senhor vai lavar os meus pés? Naquele dia Jesus também se posicionou como servo. Porque ele sempre faz isso. Ele sempre se posiciona como servo, para cuidar de você. E ele se posicionou como servo aqui, na relação com este mendigo aqui. Que Deus é este, que vem na presença de um miserável. Não há na Bíblia, não há nenhuma religião, aliás, não há nenhum relato, na Bíblia tem, mas não há nenhum relato de que exista um Deus como este. Nenhuma religião. Isso mostra mais uma vez um Deus que se faz servo por amor a nós. Por amor a nós. E o versículo 41 diz: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. E no grego a palavra aqui, o verbo aqui é só isso. Veja. Veja então, você quer ver? Veja. Jesus tem o poder de acalmar a tempestade, de curar o enfermo, ele tem poder de multiplicar os pães, ele tem poder até de ressuscitar os mortos. Então, ele pergunta, este que tem poder, o que você está querendo que eu te faça hoje? O que você responderia para Jesus hoje? O que você contaria para Deus exatamente nesta noite aqui que nós estamos reunidos aqui? E aí eu convido você a fazer como o cego Bartimeu fez, aproveitar a oportunidade que Jesus passa pelo lugar. Conte para Deus as suas angústias, as suas dores. Conte para Jesus, exponha para Ele que você, quem sabe, não está conseguindo dormir direito. Exponha para Ele, diga para Ele que, quem sabe, teu casamento está por um fio e você precisa consertar alguma coisa. Conte para Ele que você está com esses ambientes destes últimos anos, aqui no nosso país, a sua fé está em farrapo, você não consegue nem olhar no caminho da fé.
Você não consegue adquirir forças para ter fé, para continuar. Conte para Ele que muitas vezes a sua vida está arruinada e você está precisando do carinho, e da bênção, e da mão, e do abraço de Jesus na sua vida. Vá até Jesus e diga para Ele, venha até Jesus e diga para Ele que você não sabe o que fazer com seus filhos. Venha até Jesus e diga para Ele, mostre para Ele, quem sabe aquele exame médico que você fez. Diga para Jesus, descortine diante dele o palco escuro da sua alma e deixa que Ele comece a agir dentro do seu coração. O que incomoda você? O que está doendo em você? Quais são os seus complexos? Quais as dores que passam dentro da sua alma? Porque é disso que Jesus está falando nesta noite. É sobre isso que Ele está convidando você a vir até Ele. Venha até Jesus e ouça Ele perguntando para você, meu filho, minha filha, o que você está querendo que eu lhe faça? Ele é o mesmo lá que foi na direção daquele mendigo. O que você quer que eu lhe faça? Eu lhe digo, Jesus pode hoje transformar a circunstância da sua vida. Pois eu creio no mesmo Jesus que fez, é o mesmo que faz hoje. Jesus, quando fala, o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala e o paralítico anda. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele pode. E para lidar com as intimidades da sua alma, Ele pode muito mais. Mas você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu estou passando. Eu não, mas Ele sabe. O que você quer que Ele lhe faça? E no versículo 42 ele disse, pois então veja, a sua fé salvou você. Interessante aqui que a sua fé salvou você, em outras traduções diz assim, a sua fé curou você. Né? Mas a palavra que Jesus está usando aqui, não é a palavra iaomai, do grego, que significa cura física, mas é a palavra sozo. Sozo. Veja, sozo. Isso quer dizer, no Novo Testamento, diz respeito à salvação da alma daquele homem. Quando alguém crê em Jesus, essa é a palavra sozo. Quando ele creu, Jesus está dizendo, em outras palavras aqui, o quê? Que ele não vem apenas para tratar das suas circunstâncias pessoais, daquela cura que você precisa, daquela questão que você precisa resolver, dos seus dramas familiares, seus dramas com seus amigos. O que Jesus está dizendo aqui é que Ele não quer curar você só fisicamente, mas Ele quer tirar você dos seus medos, das suas dificuldades psicológicas, dos seus traumas, das suas dores passadas. Porque Ele quer fazer em você um milagre. O milagre maior é que você possa se reconciliar com Ele, porque Ele deseja essa reconciliação com a sua alma, porque as outras coisas é muito fácil para Ele resolver. Mas para resolver uma reconciliação de alma, você precisa dizer, eu creio em Ti, eu derramo o meu coração nas Tuas mãos, Senhor, eu preciso de Ti, da Tua espiritualidade em mim. Porque Bartimeu, ele não foi apenas curado, ele foi salvo, ele achou o caminho de volta para Deus. E isso era o mais importante para Jesus. Porque as outras coisas é de somenos importância. E você, porque a compaixão que Jesus tem de resgatar a visão do cego, Ele quer mais do que isso, preencher o vazio da alma, tratar com o coração. Esse é o momento de você reconhecer, de você dizer,
Senhor, então eu quero te reconhecer como meu Senhor. Eu quero te reconhecer como meu grande Salvador. Eu quero, a partir de hoje, começar a aprender e trilhar os caminhos da tua presença. Antes de abrir os teus olhos, Ele quer abrir os olhos da tua alma e quer curar você de dentro para fora. Isso é o que fará toda a diferença. E, finalmente, porque Jesus quer curar você, sabe de que maneira? Por inteiro, completamente. Por causa disso aqui, o versículo 43 termina. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Por que o povo glorificava e louvava a Deus? E aí a gente faz outra pergunta: por que Deus deseja o meu bem, as coisas boas para a minha vida? Não é só por amor a mim, mas é para que todos ao meu redor possam ver o que aconteceu comigo e possam glorificar a Deus. A transformação que Deus quer fazer em você não tem só a implicação de alcançar você, tem a implicação de que aquelas pessoas que estão ao seu redor serão influenciadas pelo milagre que Deus está fazendo e quer fazer na sua vida. Todos os dias. E as pessoas, então, olhando para você, eu quero ser igual a essa pessoa. O que aconteceu? Por que essa pessoa é diferente? E elas vão glorificar a Deus por causa do seu exemplo, por causa da sua influência, porque você passou um dia pelo crivo e pela bênção e pelo milagre de Jesus, como aquele mendigo, aquele pobre, aquele cego, que recebeu a presença do Filho de Deus, que se fez servo por amor a Ele e o transformou naquele dia. Que Deus possa trabalhar a sua vida e que as pessoas ao seu redor possam ser influenciadas pelo testemunho da sua vida, porque a pergunta crucial de Jesus vai continuar ecoando nos nossos ouvidos para sempre. Hoje é o dia e a hora. O que você quer de mim? Jesus está dizendo nesta noite. O que você quer que eu lhe faça? Então eu deixo esta palavra para você. Venha até Jesus nesta noite e dê a Ele a resposta que Ele quer ouvir e que Ele ainda não ouviu, porque você ainda está, às vezes, preso. Eu não vou contar isso, eu não vou falar nada. Diga. E ninguém precisa saber. É entre você e Jesus. E tenho certeza que você terá uma experiência maravilhosa com o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Diga o que está acontecendo com você e o que você precisa dele hoje. Porque a pergunta crucial de Jesus é esta: o que você quer que eu lhe faça? Amém? Deus abençoe.